Um vídeo chega ao celular poucas horas antes de uma decisão importante. A imagem parece normal, a voz soa conhecida e a legenda exige reação imediata. Antes de acreditar ou repassar, há uma pergunta mais útil do que procurar um defeito no rosto: de onde veio este arquivo? Conteúdo eleitoral enganoso explora velocidade, emoção e confirmação de crenças. Quanto mais reação provoca, menor tende a ser a pausa. Um vídeo convincente pode ser sintético, alterado ou verdadeiro fora de contexto. As três situações exigem checagem. O objetivo não é desconfiar de tudo nem confiar em nada. É trocar o impulso por procedimento. Primeiro, identificar a fonte. Depois, recuperar a versão completa, conferir data e local e comparar com canais confiáveis. Só então avaliar sinais técnicos e decidir se vale compartilhar. Deepfake é um conteúdo audiovisual criado ou manipulado digitalmente para simular com realismo imagem, voz ou comportamento. Pode trocar um rosto, fabricar uma fala, alterar movimentos ou combinar partes verdadeiras e falsas. O resultado não precisa ser perfeito, basta parecer plausível durante alguns segundos. A manipulação pode atingir imagem, vídeo, áudio ou os três juntos. Uma voz sintética pode acompanhar um vídeo autêntico. Um trecho verdadeiro pode receber outra legenda. Uma montagem pode retirar uma frase do contexto. Por isso, deepfake não é sinônimo de toda edição, e edição não prova mentira. Correção de cor, corte jornalístico, sátira, paródia e conteúdo claramente fictício têm funções diferentes. Também existe material descontextualizado, no qual o arquivo é real, mas a explicação é falsa. O risco surge quando a manipulação ou o contexto enganam sobre autoria, fala, fato ou intenção. Olhos estranhos, mãos deformadas e sincronização labial ruim ainda podem aparecer. Mas modelos melhores corrigem muitos desses sinais, enquanto compressão, baixa luz e conexão ruim criam defeitos em vídeos verdadeiros. Nenhum detalhe visual isolado confirma que um arquivo é falso ou real. Nas eleições, uma fala fabricada pode circular quando o tempo para a resposta é curto. Ela pode atingir reputações, confundir o eleitor e obrigar instituições a desmentir algo que nunca aconteceu. Mesmo após a correção, cópias e recortes podem continuar em grupos e perfis diferentes. O dano não depende apenas da qualidade técnica. Um conteúdo simples, publicado por uma conta que imita fonte legítima, pode ser mais eficaz que uma falsificação sofisticada. A avaliação precisa considerar quem publicou, qual interesse existe, quando apareceu e se outras fontes independentes confirmam. Perto da votação, minutos importam. A correção pode chegar depois que milhões de pessoas já viram a peça. A resposta segura combina educação do eleitor, reação de plataformas, atuação da justiça eleitoral, preservação de evidências e comunicação rápida das fontes que foram indevidamente imitadas. Para 2026, a regra consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige que o uso de conteúdo sintético multimídia em propaganda eleitoral seja informado de modo explícito, destacado e acessível. A identificação deve indicar que o material foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada. A própria resolução diferencia situações. Ajustes destinados a melhorar qualidade de imagem ou som e elementos gráficos de identidade visual estão entre as exceções ao dever de rotulagem descrito naquele artigo. Isso não autoriza fraude, falsidade nem uso enganoso de imagem ou voz. Outra regra é mais restritiva. A propaganda eleitoral não pode usar deepfake de áudio ou vídeo para favorecer ou prejudicar candidatura, ainda que haja autorização, quando a técnica cria, substitui ou altera imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Rotular não torna esse uso permitido. Em 2026 há ainda uma janela crítica, nas 72 horas anteriores e nas 24 horas posteriores ao término do pleito, ficam vedados novos conteúdos sintéticos com imagem, voz ou manifestação de candidata, candidato ou pessoa pública, inclusive se estiverem rotulados. As consequências dependem da conduta e do processo aplicável. Pode haver remoção, indisponibilidade e apuração de responsabilidades. Não é correto afirmar que todo uso de inteligência artificial em campanha é proibido ou que todo conteúdo sintético é ilegal. O contexto jurídico precisa ser verificado. Ao receber um arquivo suspeito, procure a primeira publicação conhecida. Abra o perfil,
confira o endereço, a data de criação e o histórico. Uma captura de tela ou um vídeo reenviado perde informações importantes. Pesquise a frase exata e veja se a suposta fonte publicou o conteúdo. Se a peça atribui uma fala a uma instituição, jornalista, candidato ou campanha, consulte o canal oficial correspondente. Procure a versão completa, uma nota ou uma transmissão original. Conta verificada ajuda, mas o endereço, o histórico e a coerência entre canais são mais informativos que um selo isolado. Compare o arquivo com outras versões. Observe se começo e fim foram cortados, se a legenda descreve o que realmente foi dito e se imagem e áudio pertencem ao mesmo momento. Uma comparação lado a lado pode revelar edição, mas precisa considerar diferenças normais de compressão. Em imagens e quadros de vídeo, a busca reversa pode localizar publicações antigas ou o evento original. Extraia um quadro representativo sem adicionar marcas e teste mais de um momento. Se a imagem circulava anos antes, a legenda atual pode estar apenas reciclando um fato verdadeiro. Cheque pistas de contexto, clima, idioma, placas, horário, arquitetura e ordem dos acontecimentos. Esses sinais não devem identificar culpados sozinhos, mas ajudam a formular perguntas verificáveis. Um detalhe útil é aquele que pode ser confirmado por outra fonte, não apenas interpretado. Registre links, horários e versões consultadas. Se houver credenciais de conteúdo, elas podem mostrar origem e histórico de edições de forma resistente a alterações. Porém, o padrão C2 para A é opcional, a ausência de credencial não prova a falsidade, e uma credencial válida não garante que a alegação retratada seja verdadeira. Detectores automáticos podem auxiliar, mas não encerram a investigação. Pesquisas e avaliações do NIST mostram perda de desempenho em condições reais e diante de técnicas não vistas no treinamento. Compressão e recomposição também alteram resultados. Use detector como um sinal entre vários. Se o conteúdo parecer relevante, salve o link e preserve o arquivo recebido sem editar. Registre data, plataforma, conta e contexto da mensagem. Uma gravação de tela pode complementar, mas não substitui o endereço original. Evite recortar ou converter antes de encaminhar a quem fará a análise. Não compartilhe a peça inteira apenas para perguntar se é verdadeira. Isso pode ampliar o alcance e retirar o aviso do contexto. Prefira enviar o link de forma privada a uma fonte confiável ou compartilhar uma checagem que descreva o conteúdo sem reproduzir desnecessariamente a falsificação. Também não acuse uma pessoa de produzir deepfake com base em estranheza visual. Um arquivo pode ter sido comprimido, legendado por terceiros ou retirado de contexto. A afirmação pública deve acompanhar a força da evidência. Quando houver dúvida, descreva como suspeito e diga o que falta confirmar. A Justiça Eleitoral mantém canais com finalidades diferentes. O CIAD recebe alertas sobre desinformação eleitoral e uso de inteligência artificial em desacordo com as regras. O Pardal, disponível para 2026 a partir de 16 de agosto, recebe denúncias de propaganda irregular e orienta encaminhamentos. Ao denunciar, informe o link, a conta, a data, o motivo da suspeita e, quando possível, anexe o arquivo preservado. Se o caso envolver crime ou outro ilícito, o próprio fluxo oficial pode indicar Ministério Público Eleitoral ou autoridade competente. Não altere o material para torná-lo mais convincente. Nem toda informação falsa tem o mesmo enquadramento, e nem todo erro vira ilícito eleitoral. Propaganda irregular, desinformação sobre o processo de votação, ameaça, fraude e ofensa têm canais e análises distintos. Descrever fatos com precisão ajuda a equipe responsável a tratar o alerta corretamente. A melhor defesa não é um aplicativo mágico. É uma cadeia de verificação, origem, contexto, comparação, fonte oficial, análise técnica e decisão humana. Cada etapa corrige limitações da anterior. Quando os sinais divergem, a resposta responsável é adiar o compartilhamento e continuar procurando evidências. Deepfakes tornam a dúvida mais difícil, mas não exigem paranoia. Exigem método. Diante de um vídeo eleitoral urgente, pare, procure a origem e confirme em fontes confiáveis. Se não conseguir verificar, não compartilhe. Na disputa entre velocidade e evidência, a escolha mais segura é dar tempo à verdade.